eu vou convidar todos para fechar um pouquinho os olhos, para que a gente deixe lá fora, então, todos os nossos percalços do dia a dia, que a gente possa entrar realmente aqui neste local de acolhimento, de luz, de paz, com o nosso corpo, mas principalmente com o nosso espírito aberto para receber todas essas energias amorosas que o nosso amado Pai, o nosso querido irmão Jesus, os benfeitores, adeptos e amigos, colaboradores do Dr. Bezerra, que derramam sempre as suas bênçãos sobre todos nós, que nós possamos saber então aproveitá-las para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para estarmos mais atentos na nossa caminhada, nas nossas ações, e que nessas ações nós possamos colocar os ensinamentos de Jesus, de amor e de caridade para com todas as pessoas que chegam, trabalhando o perdão, trabalhando a caridade em todos os nossos momentos de vida com mais consciência. Que assim seja. Bom, o tema que nos foi proposto hoje, então, foi para falar sobre a classificação e a progressão dos espíritos. Classificação, essa classificação ela foi feita por Allan Kardec de uma forma assim para ficar didática, não é uma coisa que seja, é assim e sem saída. Não, ele fez como professor, de uma forma para que para nós ficasse melhor de compreender que existe esse progresso, então, na evolução espiritual. Nós sabemos que Deus criou todos os espíritos simples e perfectíveis, ou seja, com capacidade de aprender e de se aprimorando e se melhorando. Muitas vezes a gente entende que nós temos que ser perfeitos. Perfeição na Terra não existe. E em muitos mundos ainda não vai existir. Porque perfeito, na realidade, só Deus. Nós estamos num progresso, nós estamos com essa capacidade de aprendizado, aprendendo a adquirir a cada passo, a cada reencarnação, a cada conscientização que a gente tem na vida, nos melhorar um pouquinho, subir um degrau, nos aperfeiçoar um pouquinho mais. Alguns começam a se aperfeiçoar mais pela parte intelectual, outros pela parte moral e pela parte do sentimento. A parte moral e a parte do sentimento, ela nos dá mais condições, vamos dizer assim, de mais rápido a gente ascender. Por quê? Porque ela vai nos trazendo uma consciência do outro, ela vai nos trazendo uma consciência disso que nós precisamos fazer essas trocas de amor, essas trocas de auxílio de uns para com os outros, A inteligência intelectual, ela é importante e necessária também, porque ela vai nos permitindo conhecer coisas, vai nos permitindo aprender coisas, vai nos permitindo aprender inclusive sobre o Evangelho e estudar sobre essas coisas que vão nos trazer também esse desenvolvimento moral. Vai nos permitindo aqui na Terra a fazer com que o mundo evolua. A gente vê lá da Idade da Pedra, até agora, olha quanta mudança, o quanto se conseguiu. Nossa, se a gente pensar, nós aqui que já estamos aqui todos com um pouquinho mais de experiência, em 50 anos, meu Deus do céu, o mundo mudou muito. A medicina avançou absurdamente, coisas que há 50 anos atrás não se conseguiam, hoje em dia, graças ao avanço da medicina, se consegue. Ontem mesmo a gente estava vendo coisa onde uma pessoa com 7 meses de gravidez teve um sangramento e estava desesperada porque achava que ia perder o bebê, e isso acontecia mesmo. Hoje a gente vê, graças a esse avanço da medicina, do intelecto, com 5 meses de gravidez já se salva um bebê. Quantas doenças está se conseguindo curar? Então esse avanço intelectual ele é extremamente importante.
Mas para a gente ascender, para a gente realmente conseguir bater as asas, a gente tem que ter duas, né? Fortes, que é a da sabedoria, do intelecto, e a do amor, que aí vem a moral e a caridade, né? Se elas não estiverem fortes, a gente não vai conseguir alçar o voo de uma forma satisfatória. Vai ficar que nem um passarinho, né? Que fica pendendo para um lado ou para o outro. Então nós precisamos desenvolver essas duas. Pela parte intelectual, às vezes é um pouco mais difícil, em função de que às vezes a pessoa, pelo lado intelectual, ela traz muito a vaidade, a soberba, o achar que ela é melhor do que outras pessoas. Ela precisa junto desenvolver esse outro lado da moral. Para quê? Para que ela possa ter a simplicidade, a humildade de reconhecer que ela não é melhor nem pior do que ninguém, né? Mas isso só se consegue evoluindo. Nascemos criancinhas, bebezinhos em espírito, e como na Terra a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai se transformando num adulto, depois numa pessoa mais idosa e tudo, também é assim na vida espiritual. Nós nascemos lá, bebezinhos, dependentes de um monte de coisa, né? Da ajuda dos nossos irmãos espirituais para nos orientar um pouco, e depois a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo e vai crescendo nessa vida também espiritual, né? Dentro desse desenvolvimento, como a gente já viu aqui em várias outras vezes, ele não é igual para todos. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Quando a gente tem filhos, foi falado aqui também o nosso irmãozinho ali na leitura do Evangelho no Lar, falou sobre os filhos rebeldes, né? Tem alguns, e existem muitos dos espíritos que são criados, eles são mais pacíficos, eles são mais tranquilos, para eles é mais fácil esse desenvolvimento numa linha reta, vamos dizer assim, né? Mas tem aqueles que são os rebeldes, e aí eles se revoltam, e aí eles não querem, aí eles dão mais voltas. Mas todo o espírito que foi criado, ele foi criado para ser perfeito, né? Para se aperfeiçoar. Então não importa o tempo que ele vai levar, um dia ele vai chegar lá. Até porque mesmo aqueles muito cruéis, muito maus, chega uma hora que cansa, chega uma hora que aquilo passa a não satisfazer mais, né? E aí o que acontece? Ele vai buscar um outro caminho. E aí, exatamente por isso que também foi falado que a gente tem que saber acolher com amor, né? Não deve julgar. Por quê? Porque todos nós já passamos por essa experiência. E se hoje podemos estar aqui numa condição melhor, foi porque alguém nos acolheu com amor. Porque a única coisa capaz de realmente transformar uma pessoa é o amor, né? A gente vê uma sessão de obsessão, uma sessão mediúnica, não se toca aquele espírito que está desesperado, que está desalentado, que está com muita raiva, não é com a palavra, é com o sentimento. Ele só vai ser tocado pelo sentimento. A palavra, às vezes, ele sabe até mais, ele tem um intelecto até mais desenvolvido do que daquele que está falando. Mas agora o sentimento de amor, esse aí quebra barreiras, né? Esse aí descongela o coração mais duro, mais empedernido. Então, mas isso também não é um passo de mágica, né? Ah, não, vamos jogar amor para ele agora e ele vai aceitar. Não, o gelo, quando a gente tira de dentro da forminha lá, ele leva um tempo para derreter, né? E a gente aí tem que saber esperar também esse tempo. Não pode atropelar as coisas, porque se a gente atropela, se aquele espírito já é meio rebelde, a gente começa a atropelar, ele recua, né? Não é assim? Por quê? Porque ele já tem essa dificuldade dentro dele. Então, a gente, além do amor, a gente vai ter que desenvolver paciência. Para quê? Para lidar com essas situações. Porque nós também estamos
no desenvolvimento e no progresso, né? Apesar de já saber um pouquinho mais, e até quem sabe mais, né? Como já diz lá, a quem mais é dado, mais será pedido. Por quê? Porque já tem o conhecimento, já sabe daquilo ali. Então precisa se esforçar um pouquinho mais para conseguir botar aquilo ali na prática. Porque sem a prática, o conhecimento não adianta para nada, né? Eu posso saber muitas coisas, mas se eu não usar esse meu conhecimento na prática, é a mesma coisa que não saber nada, né? Muitas vezes aqueles que sabem menos, mas que praticam, vão adiante. Por quê? Porque na prática eles vão conseguir ir aprendendo e vão conseguir ir se desenvolvendo e vão ir cada vez mais adiante. Por isso que já se diz que é o fazer, 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 repetir, que vai fazer com que a pessoa realmente aprenda. Aprenda um ofício, aprenda na escola, aprenda em qualquer lugar, né? Se a gente vai ensinar alguém a fazer um bolo, por exemplo, a primeira vez o bolo não vai sair perfeito como daquele que já fez, que já é boleiro, né? Não vai sair. Vai embatumar, vai ficar feio, vai, né? Mas se ele insistir e conseguir continuar no empenho daquele aprendizado, ele talvez passe a ser um boleiro até melhor do que aquele que ensinou, né? E é isso que nós precisamos ter a consciência. Estamos nos desenvolvendo. Todos nós vamos chegar à perfeição. Uns mais cedo, outros mais tarde. Por quê? Porque todo desenvolvimento que se faz, ele é por mérito. Ou seja, ninguém nos dá. Nós precisamos adquirir, né? Aqui na Terra, muitas vezes tem isso. A pessoa consegue um emprego muito bom porque alguém tinha um pistolão, como se diz, né? Ia lá e consegue para ela. Mas na espiritualidade, nesse crescimento da história, da nossa história, dentro da história de Deus, né? Não existe pistolão. Só existe mérito. E mérito é conquista de cada um de nós. E todos nós, não importa se a gente nasceu pobre, se a gente nasceu rico, se nasceu num lugar onde tem as melhores escolas ou se nasceu num lugar onde tem as piores escolas. Todos nós temos essa capacidade de nos desenvolver, de buscar, né? Hoje em dia, até quem não sabe ler, já tem até livros, já tem coisas que são por áudio, já facilitou a vida. Então, quer dizer, a gente não pode... Antigamente, celular era uma coisa de uma elite. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. E se a gente não ficar no celular só nas abobrinhas, como diz, né? Só nos Instagram da vida e etc., a gente tem condições de aprender muitas coisas através de um celular. Então ninguém pode dizer, não, eu não tive oportunidade, eu não pude, né? E se desculpar através disso. Não, isso é desculpismo. O que a gente tem muitas vezes é a dificuldade de fazer aquilo, ou a preguiça, ou, né, cada um de uma forma. Eu achei uma frase de um filósofo chinês, que é Confúcio, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas se não ouviu, hoje vai ser a primeira vez, né? E esse filósofo, eu inclusive achei que ele era de depois de Cristo, porque nas coisas que eu fui lendo assim dele, pequenas coisinhas, eu disse, nossa, mas olha aqui, ó, tá o evangelho aqui, né? E aí eu descobri que ele era de 500 anos antes de Cristo. Então, olha só, não precisa, né? Deus veio nos dando, ao longo da caminhada, várias oportunidades, várias pessoas que vinham que falavam, mas exatamente porque sempre estão sendo criados os espíritos, já tinha aqueles que conseguiram entender, foram adiante, outros ainda não, porque aquilo ainda não tinha um sentido, né, para eles. E é assim que continua sendo. Uma pessoa perguntou uma vez, meu filho, tu acredita em reencarnação? Mas assim, ó, se a reencarnação é para as pessoas melhorarem, se o mundo está progredindo, se o mundo vai passar para uma nova
Como é que pode, nesse momento, estar tendo tanta crueldade, tanta corrupção, tanta coisa ruim acontecendo? Né? E meu filho ficou meio assim, e veio, mãe, eu fiquei meio enrolado com isso aqui. Por quê? Eu disse, exatamente, meu filho, porque como o mundo está evoluindo, está sendo dada oportunidade para que todas as pessoas, não importa em que grau elas estejam, tenham uma chance de poder se transformar, né? Tem uma oportunidade de, por mérito, dizer, não quero mais esse caminho aqui, eu vou buscar outro. Por quê? Porque o conhecimento exatamente está aí para todos. Só que, infelizmente, nós ainda, né, temos essa coisa de não querer nos esforçar muito, querer que alguém faça por nós, né? E aí termina acontecendo isso, que a gente vai deixando alguém fazer por nós. Inclusive, a gente não se dá conta que essa transformação do mundo, ela não tem que ser realizada pelos governos, ou não tem que ser realizada pelas religiões, ela tem que ser realizada por cada um de nós. Nós é que precisamos fazer essas mudanças, né? A gente fica horrorizado, hoje eu ainda li 4 anos de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, gente, isso é um horror. Mas e as guerras internas que a gente continua desenvolvendo dentro das nossas casas, né? Com os nossos familiares? O que isso alimenta? A paz no mundo? Não. Então a gente tem que começar, e eu estou falando todos nós, porque, né, a gente se coloca nesse momento assim, é aquela coisa, puxa vida, olha lá, ó, já deixou a roupa de novo onde eu disse que não era para deixar, né? E aí a gente já se irrita e já diz, poxa, por que tu não guardou a roupa? Né? Normalmente é o que a gente faz, mas a gente precisa, né, começar a se dar conta de olhar para aquela roupa e ver, a gente ainda vai ter o ímpeto, mas de segurar. Não, quem sabe eu respiro fundo umas 500 vezes, né, antes de falar, e aí quando chega eu dizer, vou pegar essa roupa aqui, vamos guardar, porque fica mais bonito, fica melhor. Então nós já vamos mudando em nós a energia, né? E quando a gente vai fazendo essa transformação em nós, sem querer a gente começa a fazer a transformação no outro, porque ele vai achar, mas está mais tranquilo o ambiente assim. Quem sabe então se eu guardo a roupa para ela chegar e poder ficar mais feliz, né? São exemplos simples aqui que a gente está dando, mas que vai permitindo essa mudança. Mas eu ia falar do Confúcio, né? E aí o que é que ele diz? Primeiro, o que ele fala, que a vida é uma jornada simples, nós complicamos. E se a gente for olhar, é verdade, né? A gente cria tantas necessidades que não precisavam. A gente cria tantas briguinhas, tantas rusguinhas que não precisava. A gente podia levar a vida mais leve, mais feliz, se a gente não fosse tão orgulhoso, né? Se não fosse tão vaidoso, se não fosse egoísta, se não, em vez de pensar em o que eu posso fazer para melhorar, a gente não ficasse cobrando do outro que ele melhorasse, né? E aí eu vi essa frasezinha, que é essa aqui, que me bateu mais, assim, deve-se aprender com todos, imitar as qualidades de uns e corrigir os defeitos de outros, mas não neles, em nós. Em nós, porque nada se realiza no outro, tudo se realiza em nós. E no momento em que nós começamos a mudar em nós começamos a mudar em todo mundo. E eu ainda vi uma outra frasezinha dele que eu achei importante aqui de compartilhar. Ele diz assim, não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Quem são aqui os lavradores? Somos nós, né? E assim, então, a gente não vai conseguir alimentar a boa semente com briga, não. A gente vai precisar cuidar dessa semente, né? E se a gente, vamos plantar a boa semente, vamos cuidar dessa plantação, mas às vezes as ervas daninhas vão chegar ali.
nós precisamos estar atentos para quê? Para limpar esse terreno das ervas daninhas. Porque se a gente não deixar elas crescerem, e o que são as ervas daninhas? É as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos ressentimentos, tudo isso é erva daninha. Nós precisamos ir tirando. Seu Paulinho diz sempre, né? Ninguém dá mágoa para ninguém, nós geramos as mágoas. Então vamos começar a olhar para aqueles sentimentos que a gente tem lá dentro da gente. Tenho mágoa ainda? Não é o lugar dela, né? Olha, te agradeço porque eu te reconheci, mas agora tu vai embora, né? Porque agora eu vou botar amor no meu coração, vou botar luz no meu coração. Às vezes não é fácil, porque às vezes as pessoas fazem coisas que nos machucam muito, né? Mas os espíritos realmente evoluídos, como agora eu vou falar aqui, os espíritos superiores, eles não trazem isso para eles. Eles não aceitam, vamos dizer assim, esse lixo, né? O nosso colega aqui no sábado falou sobre isso. Ele contou uma historinha onde uma pessoa no trânsito, tinha uma pessoa dentro de um táxi, o taxista ali tranquilo, e aí o outro veio e achou que ele tinha feito alguma coisa ruim, disse horrores de coisa para ele, né? E aí o taxista olhou para ele e disse: vai em paz, meu irmão. E aí a senhora que estava dentro do táxi disse: nossa, mas me xingaram tanto, e o senhor mandou ele ir em paz? Aí ele disse: a senhora está vendo? Esse táxi aqui é o meu espaço, aqui eu estou vivendo na paz. Eu não vou pegar o lixo que ele me jogou, o lixo vai ficar com ele. Para mim, quando eu ouvi isso aqui, aquilo me bateu forte, porque é exatamente isso. Nós é que abrimos a janela para o lixo que o outro está tentando jogar dentro de nós. E os espíritos superiores, eles já têm isso, eles não pegam o lixo. Eles conseguem ter a indulgência, a compreensão de que o outro ainda não conseguiu avançar no caminho dele, ainda está ali carregando lixo, mas eles têm a certeza também de que um dia eles não vão mais estar assim. Por quê? Porque eles também já passaram por lá e eles sabem disso, né? Porque ninguém tem privilégios, todos nós passamos pelas mesmas experiências. Está em nós, então, aproveitar melhor e não ter um caminho tão longo, não fazer tantas curvas, né, ou tantas voltas. Então, assim, a classificação então que Kardec fez, ele colocou os espíritos em 3 ordens. A primeira ordem seriam os espíritos superiores. Esta não tem subordens, porque o espírito superior é o espírito superior, é aquele que é indulgente, aquele que é amoroso, independente do que aconteça, né? Ele tem essa compreensão. Ele é simples e deu. Ele fala de uma forma simples, ele não precisa ficar falando muito para dizer coisas importantes. Ele fala como falou aqui Confúcio, numa frasezinha. Olha quanta sapiência, quantos ensinamentos dentro disso aí, né? Se a gente conseguir parar para buscar tudo isso. É assim que um espírito superior faz. Aí a segunda ordem é dos espíritos bons. Os espíritos bons aí já tem as subordens, vamos dizer assim. E aí essas subordens seriam os espíritos superiores, no sentido assim de que dentro dessa ordem os espíritos superiores já eram aqueles que já têm um conhecimento, que já têm uma bondade, ainda não conseguiram chegar nesse patamar de não se incomodar com nada. Eles seriam os espíritos guias, vamos dizer assim. Se a gente pensar lá no nosso lar, seriam os chefes ali, já são espíritos que estão bem mais preparados, mas ainda tem algumas pendengazinhas para acertar, né? Esses seriam os espíritos superiores dentro dos bons espíritos. Aí teríamos espíritos sábios, que já são aqueles que já têm um entendimento maior, mas ainda precisam desenvolver um pouquinho mais a parte da moral,
né? Mas já são bons espíritos, já se preocupam com os outros, né? Tem os espíritos prudentes, que eles chamam, que seriam os que primam pela justiça e pela moral, mas aí que precisam desenvolver um pouquinho mais o lado intelectual. Veja, aquilo que eu falei, as duas asas têm que estar fortes, senão a gente não alça o voo, né? Aí tem os espíritos benevolentes, que eles dizem, destacam-se pela bondade e pelo desejo de ajudar os outros, mas ainda precisam desenvolver um pouquinho mais o saber como fazer isso de uma forma bem eficiente, né? Tem os espíritos da ciência, que eles dizem também, são aqueles que são voltados a desenvolver a parte da ciência, como a gente disse aqui, fazer com que cresça, né? A medicina, essas coisas todas, são espíritos bons, preocupados com o bem da humanidade, mas ainda não desenvolveram totalmente a parte moral. Então a gente vê que não é porque é bom espírito que já é perfeito, ainda não chegou no espírito superior, né? Os espíritos da sabedoria, moralmente elevados, mas sem ainda esse alcance superior da intelectualidade, que faz com que eles possam ajudar, por exemplo, a criar os planetas, essas coisas assim, tá? E depois tem a terceira ordem, né? Que a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, que infelizmente é onde a maioria de nós ainda está, né? Aí eu comecei a ler os espíritos imperfeitos e pensei, mas eu acho que eu até nem estou tão mal assim. Por quê? Porque eu comecei primeiro a ler os espíritos imperfeitos, né? Pensei, eu não, crueldade, eu já não tenho crueldade dentro de mim, coisa assim, já quero o bem do outro, etc. Mas aí quando eu cheguei lá para ler os bons espíritos, pensei, não, um espírito ainda não sou, estou imperfeita, realmente, a gente ainda tem coisas para desenvolver, e é necessário que a gente faça esse reconhecimento. Por quê? Porque é nesse reconhecimento que a gente vai conseguir ver aonde que a gente precisa se fortalecer, quais são as nossas qualidades, né? E ainda o que eu preciso corrigir para que o meu bolo fique um bolo maravilhoso, né? Não embature. Então, dentro dos espíritos perfeitos também tem subdivisões, né? Então, tem os espíritos pseudo-sábios, eles chamam, que são o quê? Aqueles espíritos que sabem tudo, né? Dão palpite em tudo, sabem tudo, mas eles não aprofundaram esse saber, né? E esse saber não está junto com a lição moral. É um saber é aquela coisa, leu no Insta ali e se apoderou daquela coisinha que tem ali e acha que aquilo ali já deu condições dele saber de tudo. Não. E também não foi muito buscar para ver se aquilo era realmente assim, né? Então esse é o pseudo-sábio, é aquele que ainda vai precisar compreender, é aquele que fala horas sobre o assunto, né? Como se dominasse muito aquilo, mas não existe uma verdade moral muito por trás daquilo, né? Então esses espíritos a gente precisa até ter um pouco de cuidado, porque eles ainda são orgulhosos, são teimosos, e se a gente insistir um pouquinho assim dentro daquilo ali, eles começam a se irritar, porque parece que o outro tem que aceitar o saber dele incondicionalmente, né? Aí tem os espíritos levianos, que são aqueles que são os brincalhões, que são os batedores, que vão ficar querendo incomodar. E quantas vezes, né, a gente diz, meu Deus do céu, mas eu tenho certeza que esse microfone estava aqui, agora eu não acho esse microfone. Já aconteceu com todos nós, né? Agora eu não acho isso, mas meu Deus, morre procurando, perde um tempo danado, né? Aí daqui a pouco, quando olha, o microfone estava ali bem onde a gente tinha achado que estava. E muitas vezes isso são coisas que espíritos brincalhões fazem. Não que ele tirou o microfone, mas ele nos perturbou a visão para que a gente não enxergasse realmente e perdesse tempo, e eles se divertem com isso. Às vezes a pessoa dá um tropeção numa coisa que nem existe, né? Acontece também.
Também, porque eles se divertem com isso. E muitas vezes esses são utilizados por outros espíritos mais cruéis ou vingativos nas suas vinganças ou coisa assim, né? Então também precisam aprender a evoluir para que, inclusive, não sejam usados por outros como marionete, né? E aí depois tem os espíritos que aí sim são os espíritos impuros, que eles chamam, que aí são aqueles cruéis, realmente maus, que ainda se comprazem em ver o outro sofrer, né? Temos aqui, mas é esses que neste momento a Terra vai deixar, na evolução dela, vai deixar de ter, né? Essa crueldade não vai mais existir, vai ser como os exilados de capela, que aqueles que ainda não tinham conseguido a evolução moral necessária, ou ainda eram cruéis, ou ainda se compraziam no mal do outro, foram retirados para que esse planeta evoluísse, né? E eles pudessem ter a oportunidade de evoluir num outro planeta, que era o nosso, que ainda estava mais primitivo. A mesma coisa que vai acontecer, né? A reencarnação, então, nos dando essa grande oportunidade de aprendizado, de crescimento. Temos que ser profundamente gratos por isso, porque essa progressão, então, vai se dar através das reencarnações, né? Ainda teria aqui várias outras coisas, mas vai ficar para uma próxima vez. Nosso tempo aqui passa muito rápido, né? Mas eu acho que a ideia ficou. E principalmente essa ideia de que nós precisamos cuidar de nós, da nossa evolução, e que é de nós para fora que as coisas vão ir melhorando, né? Compreendamos isso. Eu esqueci de falar, tem ainda rapidinho os espíritos neutros, que é onde a maioria de nós, eu acho que está, que são aqueles que ainda nem são tão bons e ainda também já não são maus, né? Mas ainda não conseguiram se desenvolver da forma como necessita. Por isso essa conscientização que a gente tem que ter, tá? Eu acho que seria isso, pessoal. Agradecendo então a Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui, né? E que a gente possa levar esses ensinamentos no nosso coração e na nossa vida e principalmente na nossa prática, né? Que Deus possa estar com todos nós. Nós vamos ter um espaço